Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada à rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Você, meu amigo ou minha amiga que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na palavra de Deus. Vamos orar iniciando? Nós te agradecemos, Senhor Deus, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua proteção, te agradecemos pela tua providência. Tudo vem de ti, Senhor. Todo o nosso vigor, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa proteção, a nossa prosperidade, o nosso crescimento, Senhor, vem tudo de ti, meu Deus. A inteligência, a sabedoria, tudo vem de ti. E nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, continua conosco. Continua nos ajudando, meu Deus, continua nos revestindo das características que nos identificam sempre contigo, meu Deus. E agora te pedimos perdão, porque mesmo recebendo todas essas bênçãos tuas, nós continuamos teimosos, nós continuamos arrogantes, nós continuamos vaidosos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos dignos de perdão e de misericórdia. Por isso, Senhor, age sobre nós, nos perdoa os pecados e nos dá sempre essa oportunidade de recomeçarmos. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos e irmãs que vão estar conectados conosco nessa live. Guarda-os de todo o mal, Senhor. Anima-os, motiva-os, de modo que eles possam sempre estar buscando a tua presença, buscando a tua face, porque é para isso que nós estamos aqui reunidos, ó Pai, como comunidade de oração, buscando a tua face. Se conosco, nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Nós estamos em Três Rios, né? E chove aqui, chove bastante. Eu não sei como é que está aí no Rio, deve estar chovendo também, né? Não é diferente, é o mesmo estado. Mas é isso, até aqui nos ajudou o Senhor, uma segunda-feira, uma ressaca, né? Ressaca eleitoral, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bem, nós vamos continuar refletindo sobre as 10 promessas de Deus para a vida do cristão. A primeira promessa que nós vimos foi a fidelidade de Deus. Nós podemos ter certeza que servimos a um Deus fiel, a um Deus que não quebra a sua aliança, a um Deus que promete e cumpre aquilo que promete, né? A segunda promessa que nós vimos foi de um coração novo. Deus nos promete um coração novo. Ele nos promete remover o coração de pedra e nos dar um coração novo, um coração de carne. E a terceira promessa que nós vimos foi a promessa da prosperidade, aonde Deus nos abençoa com uma vida próspera. E nós vimos que a vida com prosperidade é uma vida abundante em todos os aspectos, né? Uma vida abundante de paz, uma vida abundante de alegria, uma vida abundante da presença de Deus. Isso é importante. Não confunda a prosperidade dada por Deus com riquezas, com luxo, não. A prosperidade que Deus nos dá é aquela que é suficiente para que nós possamos desfrutar sempre da comunhão com Ele e da comunhão uns com os outros. Amém? Hoje nós vamos ver a quarta promessa, que é a promessa
da proteção. E nós vamos pegar como base o versículo 10 do Salmo 91. Salmo 91, versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Olha o salmista, né? Sendo inspirado por Deus para declarar essa verdade, né? Então nós estamos saindo, ela ainda está presente na sociedade, mas nós estamos saindo da pandemia do coronavírus. O Salmo 91, 10, parte B, tem sido veementemente propagado nas redes sociais por muitos cristãos. Praga nenhuma chegará à tua tenda, né? O envio de certas passagens da palavra de Deus que expressam consolo e esperança para os contatos que nós temos na rede social, né? Com certeza é compreensível, porque os versículos que nós compartilhamos são versículos que vêm para fortalecer, para encorajar, para não permitir que a depressão se aposse das pessoas que estão isoladas, né? Por quê? Porque o Covid-19 está impondo uma calamidade, ou impôs, né, calamidade em toda a sociedade. Então, quando nós compartilhamos um versículo, quando nós compartilhamos uma live, nós estamos com toda a boa vontade buscando encorajar uns aos outros, né, para que nós não venhamos sucumbir, né, no aspecto sentimental, no aspecto material e até mesmo no aspecto espiritual da nossa existência. O Salmo 91 nos apresenta uma mensagem consoladora, pois nos convida a nos abrigarmos à sombra do Deus onipotente, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. E com certeza nós cristãos e cristãs, nós nos refugiamos em nosso Deus, renovando a nossa confiança diariamente nele, não é verdade? Contudo, irmãos e irmãs, é fundamental que as Escrituras sejam devidamente interpretadas, porque só assim trarão o consolo desejado para todos nós. Assim, a declaração expressa no Salmo 91, 10 precisa ser compreendida, né? Será que no Salmo 91, 10 Deus está prometendo que o cristão jamais será afetado pelo mal e pelas enfermidades? Será que Deus promete que se formos infectados na rua com o coronavírus, esse vírus não nos fará nenhum mal e ao entrarmos em nossa casa não contagiaremos os nossos pais, os avós, as pessoas que convivem conosco? Se ficarmos enfermos, será que podemos reivindicar e determinar a cura, já que supostamente Deus teria prometido que o crente não pode ser afetado pelo mal? É um caso a pensar. A relevância de um estudo no Salmo 91 justifica-se pelo fato de que quando as autoridades da saúde recomendaram o fechamento dos templos como forma de conter o avanço do coronavírus, alguns cristãos se posicionaram de forma contrária, e essa recomendação alegando que suspender as atividades da igreja se configuraria como falta de fé no cuidado providencial de Deus, e normalmente uma das passagens bíblicas utilizadas para balizar seus argumentos foi justamente o Salmo 91, principalmente o versículo que nós lemos, a parte B do versículo 10. Né? Então é fundamental, queridos, que nós tenhamos como cristãos, né, a paciência
para lermos a Bíblia e interpretarmos a Bíblia. Por isso que é recomendado oração, é recomendado que se tenha, além da Bíblia, um dicionário, para a gente poder entender melhor aquilo que a Bíblia passa para nós. Existem pessoas que passam anos com a Bíblia aberta no Salmo 91. Outras passam anos com a Bíblia aberta no Salmo 23. De acordo com a preferência de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, você escolhe o seu salmo predileto e deixa aberta a Bíblia ali. Então é como se aquele salmo funcionasse como um amuleto, como uma palavra de ordem que você às vezes nem lê. Você simplesmente abre a Bíblia ali de forma decorativa e deixa aberto ali, tomando poeira todo dia. Mas o Salmo 91, versículo 10, precisa ser compreendido à luz de outras passagens bíblicas que explicitam como Deus manifesta o seu cuidado para o seu povo. De início, é importante observarmos que o Salmo 91 ele precisa ser lido como um todo, percebendo a forma como esse poema está estruturado. No versículo 1 e o versículo 2, o salmista afirma que Deus é refúgio para aqueles que nele confiam. Os versículos de 3 até o versículo 13, o salmista afirma que os fiéis estariam livres das epidemias. No versículo 14 a 16, Deus afirma o seu livramento aos fiéis. Na análise do Salmo 91, do 3 ao 7 e o versículo 10, nós entendemos que, de acordo com o Salmo, os fiéis que se refugiam à sombra do Deus Altíssimo estariam livres das enfermidades que poderiam afetar a sociedade israelita. Nos versículos 3 a 7 e o versículo 10, apresentam-se alguns termos que precisam ser analisados a fim de que o caráter de tais doenças sejam devidamente compreendidos. Nesse versículo 3, a enfermidade é apresentada como um passarinheiro que monta uma armadilha para suas presas. Essa imagem pode sugerir que a doença em vista aqui seja contagiosa. Ela ficaria sobre uma superfície à espreita para capturar, contagiar alguém. A mentalidade predominante no Antigo Testamento é que a peste, acompanhada por outras calamidades, seria um juízo de Yahvé sobre Israel, infrator. Sempre que Israel cometesse uma infração, sempre que Israel entrasse numa rota de desobediência a Deus, então a peste acompanhava outras calamidades e se projetariam sobre o povo. Eu vou dar alguns textos para vocês, algumas passagens para vocês fazerem esse acompanhamento aí em casa. Não posso ler cada um porque são vários. Eu não posso ler cada um. Mas vocês em casa, com tempo, com calma, à luz do Salmo 91, vocês vão fazer o aprofundamento dessas palavras que nós estamos compartilhando com vocês. Por exemplo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Jeremias 14, 12. Jeremias 21, 7 e 9. Jeremias 24, 10. Jeremias 27, 8 e 13. Jeremias 19, 17 e 18. Jeremias 32, 24 a 36. Jeremias 34, 17. Tá? Você depois com calma, reassistindo esse vídeo, você vai fazer a anotação direitinho. Então, nesse contexto, o versículo 3 promete que a armadilha arquitetada contra os infratores, os ímpios, não pegaria aqueles que se abrigam à sombra do Altíssimo. No versículo 4, a imagem que apresenta
Deus estendendo suas asas como forma de proteção àquele e àquela que nele confiam é retirada de Deuteronômio 32:11. Aqueles que buscam refúgio no Deus Altíssimo, versículos 1 e 2, certamente serão protegidos por ele, tal qual uma águia protege seus filhotes. De acordo com os versículos 5 e 6, a peste impõe ameaças, tanto durante a noite como durante o dia, tanto na escuridão como ao meio-dia. É uma forma de dizer que o perigo era constante. A ameaça não dava tréguas, causava destruição nas 24 horas do dia. E o versículo 4 declara que o israelita confiante em Yahvé não se assustaria com o terror noturno. Aqui o terror, em hebraico é parad, é o medo, o pânico propagado pela doença. O versículo 4b anuncia o livramento da flecha que voa de dia. Agora a imagem da enfermidade é de uma flecha atirada pelos guerreiros. Epidemias são como flechas atiradas. Algumas acertam o alvo, outras não. Algumas pessoas são infectadas, outras não. De acordo com o versículo 6, parte A, peste em hebraico, deber, é uma ameaça que se propaga, ela caminha. Novamente, é possível notar que trata-se de uma enfermidade contagiosa, Então, é possível notar que a enfermidade, a ameaça, se trata de uma enfermidade contagiosa. Poderia ser a lepra ou qualquer outra doença contaminante, mas aqui nós vamos nos ater ao que nós vivemos, à realidade que nós vivemos. A enfermidade que nós enfrentamos foi Covid-19. A enfermidade anda na escuridão, hebraico, no hebraico é opel, ou opel, termo este que simboliza calamidade extrema. Pelo versículo 6b, é possível notar que a peste traz uma devastação desmedida. Ela é apresentada aqui como uma destruição. Tradução do hebraico, keteb. Em Oséias 13, versículo 14, keteb está associado ao poder destruidor da morte. Por isso também pode ser traduzido como mortandade. Portanto, irmãos e irmãs, é possível afirmar que a peste contagiosa impõe uma alta taxa de mortalidade, a ponto de derrubar milhares de pessoas. Portanto, a promessa dos versículos 3 e 7 é que o israelita piedoso seria protegido por Deus das epidemias mortais que poderiam advir sobre a população de Israel. Tremenda essa palavra, Essa palavra é muito profunda e nós poderíamos passar uma boa parte da noite conversando sobre este tema. Mas é importante nós observarmos que hoje, para a igreja, o Salmo 91 possui uma relevância extremamente importante. Com certeza. Mas antes de notarmos a relevância do Salmo 91 para a igreja, é preciso ponderar que a promessa do livramento das pragas, conforme apresentada no Salmo 91, destinava-se exclusivamente para Israel do Antigo Testamento e não se aplica à comunidade da Nova Aliança, no mesmo sentido que se aplicava ao Israel nacional da Antiga Aliança. Isso é muito importante. Para se confirmar essa afirmativa, é necessário que você volte os seus olhos novamente ao livro do Deuteronômio. Neste livro, Moisés refere-se às pragas desta terra e às suas doenças, quer dizer, está se referindo às pragas que haviam na terra por onde eles estavam peregrinando, as doenças que haviam naquela região. Deuteronômio 29, versículo 22.
como sinal de que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra. Deuteronômio 29, versículo 27. Nós não podemos perder de vista um importante detalhe aqui, ou seja, as pragas e as doenças viriam contra a terra de Israel, especificamente contra esta terra. Isso porque Deus havia feito aliança com Israel nacional, que habitava naquela terra. Do mesmo modo como as bênçãos da aliança se destinavam exclusivamente ao Israel nacional, Deuteronômio 28, 1 a 14. As maldições, de igual modo, destinavam-se a esse povo do pacto. As ordens preceituadas em Deuteronômio foram dadas para Israel e não para a igreja. Consequentemente, as penalidades que viriam sobre Israel em caso de desobediência não se aplicam mais para a igreja. É preciso prestar atenção ao que o próprio texto bíblico afirma. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Deuteronômio 26, 16, conforme Deuteronômio 7, 12. Notemos bem, queridos, esses estatutos e juízos. Novamente, o pronome demonstrativo aqui pode ser ignorado. Estes, Deuteronômio 7:12, seriam palavras desta lei, Deuteronômio 28, 58 e 61, que atrairiam as maldições de Yahvé sobre Israel, dentre essas maldições, as enfermidades mortais. Ou seja, aqueles mandamentos especificamente elencados no livro de Deuteronômio, também em Êxodo, Levítico e Números, deveriam ser observados pelos israelitas quando de posse da terra prometida. Citemos só alguns para que vocês possam fixar. Extermínio dos falsos profetas e dos idólatras, Deuteronômio 13. Leis de pureza e impureza, Deuteronômio 14, 3 a 21. Celebração das festas, Deuteronômio 16. Se os cristãos hoje fossem colocar em prática a lei do extermínio dos falsos profetas e idólatras, certamente seriam tratados como assassinos e com toda razão. O povo da nova aliança não está mais sujeito a essas e outras penalidades previstas na lei de Moisés, porque não obedece mais à lei de Moisés em sua totalidade. Deus não matará nenhum cristão por causa da lei da circuncisão, nem ordenará à igreja apedrejar alguém por descumprir o preceito do sábado, com certeza. Portanto, as maldições que poderiam vir sobre o Israel desobediente, bem como as bênçãos ao Israel obediente, estavam estritamente relacionadas com os estatutos apresentados nas cláusulas da aliança mosaica. Caso a igreja reivindique as bênçãos da aliança mosaica, também precisará reivindicar as maldições. E tal prerrogativa exigiria à comunidade da nova aliança a obediência irrestrita a todos os mandamentos e estatutos preceituados nos livros de Moisés, o que certamente confrontaria uma das afirmativas centrais do Novo Testamento, qual seja, os aspectos cerimoniais e ritualísticos da lei se tornaram obsoletos pela obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, é importante destacarmos que algumas ordens e promessas de Deus para o Israel do Antigo Testamento não se aplicam mais à igreja. Por exemplo, Deus ordenou os israelitas entrarem na terra de Canaã e exterminarem completamente os cananeus, com a promessa de que estaria com eles nas batalhas que travariam naquela terra. É óbvio que essa ordem e promessa divinas, conforme sua configuração no Antigo Testamento, não se aplica mais para o povo da nova aliança. Deus não ordena à sua igreja para marchar em torno de alguma cidade por 7 dias, uma vez por dia e 7 vezes no 7º dia, sob a promessa de que as muralhas dessa cidade ruirão, conforme Josué 6.
Essa foi uma ordem e promessa dadas em um contexto histórico específico da conquista da Terra Prometida. Essa ordem e promessa eram restritas à comunidade da antiga aliança no estágio da história da salvação que Deus estava levantando Israel para ser o povo, através do qual o Messias nasceria para trazer salvação a toda a humanidade. Deus não tem uma aliança com as nações atuais como tinha com a nação de Israel no Antigo Testamento. Compreendendo-se adequadamente essa questão, chega-se a uma implicação fundamental. A pandemia do coronavírus e outras pestes que devastaram a humanidade no passado não pode ser interpretada como quebra da aliança e, consequentemente, não podem ser vistas como sanções de Deus. Aqueles que sofriam as pragas preceituadas nos livros de Moisés eram os ímpios. Deus não ordena que os cristãos saiam à guerra contra os seus inimigos, nem ordena que eles destruam cidades e matem seus habitantes, nem promete que estará com eles caso eles saiam a subjugar povos e nações atuais. Ora, aqueles que hoje contraem o coronavírus são ímpios no mesmo sentido do Antigo Testamento? Absolutamente não. Chamar de ímpios aqueles que são vitimados pelo Covid-19 seria não somente um desvio da correta interpretação bíblica, mas também uma violência à solidariedade. Idosos e doentes crônicos, as principais vítimas do coronavírus, certamente não podem ser classificados como iníquos e corruptos no mesmo sentido dos ímpios da comunidade do Antigo Testamento. Até porque não precisa ser muito inteligente para constatar que os crentes piedosos também têm morrido por causa do vírus e por outras enfermidades, enquanto que muitos ímpios têm suas vidas preservadas desse mal. Passada a epidemia, os criminosos e corruptos continuarão seus desserviços à sociedade, enquanto que muitos justos terão sido exterminados. Na verdade, a pandemia tem matado justos e ímpios, cristãos e não cristãos, indistintamente. Por outro lado, precisamos responder honestamente a seguinte questão: a pandemia do coronavírus foi enviada por Deus? Ora, se o Altíssimo é soberano sobre tudo e sobre todos, e de fato Ele é, nós sabemos disso, se nenhum passarinho cai em terra sem a permissão de Deus, conforme Mateus 10, 29, se dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, conforme Romanos 11, 36, então não podemos negar que Deus enviou ou permitiu o coronavírus para que algum dos propósitos sejam cumpridos na história atual. Ora, irmãos e irmãs, feitas essas constatações, é necessário ainda tecer uma ponderação. O Salmo 91, apesar de precisar ser lido num contexto da aliança mosaica e ter sido dirigido originalmente a Israel, não pode jamais ser menosprezado pelos cristãos. Esse salmo afirma o cuidado providencial de Deus sobre os seus filhos. Cuidado providencial de Deus sobre os seus filhos, né? E na própria reflexão, quando nós tratamos de associá-lo à igreja, né, ele certamente, né, manterá a igreja de pé, porque o Senhor é o seu refúgio e abrigo, com certeza. Aí é que entra a questão da ligação entre o antigo e o novo, num contexto diferente, claro e evidente. A beleza da Bíblia é justamente essa, é de se harmonizarem, né, os termos inerentes à proteção divina, embora o contexto hoje seja totalmente diferente do contexto dos dias de Moisés. O Senhor é o nosso refúgio e o nosso abrigo enquanto igreja. Baseado no Salmo 91:10 e na própria oração do Pai Nosso, Mateus 6:13, precisamos orar para que Deus nos livre de todo o mal,
Não precisamos temer mal algum, porque o nosso Supremo Pastor está conosco. Salmo 23, versículo 4. Amém, irmãos? O próprio Jesus se fundamentou no Salmo 91 ao comissionar os 70 discípulos. Ele diz assim, abre aspas, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10, 19. Cristo retomou a promessa do Salmo 91, versículo 13, quando o Senhor promete, nada absolutamente vos causará dano. Não está afirmando que os pregadores do Evangelho não poderiam sofrer sérios danos por causa da pregação do Evangelho, conforme João 21, 19, Atos 12, 1 e 2. Mas simplesmente está assegurando que as forças do mal não poderão impedir o avanço do Evangelho. A antiga serpente tenta a todo custo derrubar a Igreja de Cristo, Apocalipse 12, mas ao final o Cordeiro e sua Igreja prevalecerão. Por isso, queridos, queridas, com base no Salmo 91, 3 e 7 e 10, o cristão certamente pode orar suplicando para que Deus o livre das enfermidades. Sobretudo, em uma situação de pandemia, o povo de Deus precisa renovar seu compromisso com a oração, levantando um clamor para que o Altíssimo nos livre das epidemias e das calamidades geradas por elas. Por outro lado, é necessário sempre lembrar que Deus nunca prometeu que a igreja estaria completamente livre das enfermidades. Neste ponto é importante recordar que vivemos em um mundo amaldiçoado por causa do pecado original, conforme Gênesis 3. O próprio Deus decretou, maldita é a terra por sua causa, Gênesis 3,17. Note-se bem, a maldição sobre o cosmo é um decreto divino, não pode ser alterada por enquanto. Está decretado que a terra e seus habitantes sofreriam os efeitos catastróficos por causa do pecado, e esse decreto não pode ser alterado até que novos céus e nova terra sejam criados, quando finalmente a maldição lançada em Gênesis 3 será extinta, conforme se lê lá em Apocalipse 22, 3. Quando novos céus e nova terra surgirem, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Apocalipse 21, 4. Mas enquanto isso não ocorrer, toda a natureza agoniza e sofre os efeitos do pecado. Romanos 8, 22. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e redenção do nosso corpo. Sendo assim, orações que decretam a cura ou a proteção das enfermidades quase sempre estão desalinhadas à teologia bíblica. Nos arraiais evangélicos é comum se ouvir orações com os seguintes dizeres: nós determinamos a cura em nome de Jesus, nós declaramos o livramento de todo mal, etc. Certamente, uma das bases dessas orações é a má interpretação do Salmo 91, versículo 10. Ora, decretar que todo cristão será livre de todo mal é ir contra o decreto lançado pelo próprio Deus em Gênesis 3,17. Qual dos decretos será efetivado? O decreto da maldição sobre a natureza do próprio Deus, sobre a natureza que o próprio Deus lançou, ou o decreto das orações fortes? O cristão ora para ser livre das epidemias, ora pela cura dos enfermos, mas não decreta nada, simplesmente confia com a expectativa de que a vontade de Deus seja feita. É preciso ainda lembrar, irmãos, que de acordo com o Novo Testamento, as epidemias seriam um dos sinais da segunda vinda de Jesus, conforme Lucas 21:11 e Apocalipse 6:8. As pestes sinalizam que o fim virá, mas elas não apontam exatamente a proximidade do fim. Lucas 21:9 diz: é necessário que primeiro aconteçam essas coisas,
mas o fim não será logo. Note-se que o final do verso, mas o fim não será logo. As epidemias só marcarão o início das dores e não o fim delas. Não é o fim, mas só o começo do fim. Portanto, a vinda do Covid-19 não nos autoriza a afirmar que Jesus voltará hoje ou na próxima semana. Sim, Cristo pode voltar, mas isso pode ocorrer agora ou daqui a 1000 anos. Ele virá como um ladrão em um momento que não esperamos. Mateus 24, 42 a 44. De qualquer modo, queridos, o conselho da Escritura sempre é válido. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus. A confiança expressa no Salmo 91 está fundamentada na aliança que Deus fez com Israel, conforme relatada no livro de Êxodo Levítico, cujas cláusulas são renovadas no livro do Deuteronômio e foram dadas por Yahvé no estágio da história da salvação, caracterizado como antiga dispensação, quando Israel estava de posse da terra de Canaã. As cláusulas da antiga aliança eram nacionais, ou seja, estavam estritamente relacionadas com Israel como nação. Portanto, essas palavras pertenciam a uma antiga aliança. Hoje, nós, cristãos, estamos em outra dispensação, na nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Nossa terra prometida não é a terra física de Israel, mas os novos céus e a nova terra que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam, conforme Hebreus 4. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de livramento das enfermidades, conforme apresentada no Salmo 91, especialmente nos versículos 3 a 7, versículo 10, no contexto da aliança veterotestamentária, está voltada para os israelitas piedosos que clamassem a Yahvé por livramento, conforme versículos 14 a 16. Estes fiéis poderiam ser livres das enfermidades mortais preceituadas no livro da aliança. O povo de Deus certamente precisa orar, clamando pelo livramento das epidemias. Entretanto, o crente piedoso não pode se iludir com falsas promessas. O cristão, por mais piedoso que seja, está sujeito às aflições pertinentes a esse mundo caído. Não está livre dos efeitos cósmicos do pecado. O cristão está sujeito a acidentes. O cristão também morre de câncer e está sujeito a todo tipo de enfermidade. Também pega o coronavírus. O cristão fica desempregado e é assaltado por bandidos cruéis. Entretanto, possui uma certeza absoluta: o seu tesouro será preservado até o dia final, conforme 2 Timóteo 1, versículo 12. A esperança viva domina o coração do crente, pois a sua herança está preservada nos céus, onde Cristo o aguarda. 1 Pedro 1, 3 a 5. Aquele que crê em Cristo sempre será abrigado à sombra do Altíssimo, aqui nessa vida, em meio às tormentas desta vida e para todo sempre. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a entender, a palavra. Sabemos que uma grande parcela da população brasileira está triste, está, pesada ainda com os resultados das urnas, Mas eu quero dizer a você, meu irmão, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tudo passa, governos passam, tempos bons passam, tempos ruins também passam, E nós devemos permanecer na posição de servos e servas, sem ir atrás de fábulas, sem seguir aqueles que correm atrás de todo vento de doutrina. Somos do Senhor, nada nos separará do amor de Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém.
Vamos orar encerrando a nossa reunião de hoje. Foi longa, né? Hoje foi mais longa a reflexão, mas tinha que ser, irmãos. Tinha que ser. Tinha que ser. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que foi uma palavra longa, meu Deus, reflexiva, teológica, mas nós cremos que foi uma palavra rema, porque ela vem nos dar o ensino daquilo que nós precisamos entender para te servirmos com qualidade e para sermos firmes na nossa fé, meu Deus. Sabemos que muitos crentes e muitos cristãos creem e são como crianças, meu Pai. Preferem ficar no leitinho, preferem ficar na papinha, mas nós entendemos que o nosso chamado, Senhor, requer de cada um de nós um preparo. O nosso chamado requer de cada um de nós um aprofundamento. A missão que nos é confiada por Jesus requer de nós seriedade no trato com a Tua Palavra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela excelência dessa palavra, em nome de Jesus. E te apresentamos, Senhor, nesta noite, todos os nomes que constam no livro de oração. Pessoas que clamam, Senhor, por justiça. Pessoas que clamam por liberação, Senhor, de recursos. Pessoas que clamam por libertação. Pessoas que clamam, Senhor, acima de tudo, pela sua saúde. Aqueles que foram submetidos a cirurgias. Aqueles que serão submetidos a cirurgias. E nós lembramos do nosso pastor Luigi. Pastor Luigi, que vai ser operado no dia 3, às 7 horas da manhã. Lá no Hospital São Bernardo, na Barra, no Rio de Janeiro. Nós te apresentamos a vida do teu servo, meu Deus, confiando que tu vais conduzir todo o processo e que ele vai sair daquele hospital cantando o hino da vitória, assim como todos os demais enfermos, ó Pai. Todos são objetos da tua preocupação e, acima de tudo, objetos da nossa oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Te apresentamos, Senhor, a tua igreja que não para de clamar a ti, Senhor, a tua igreja que está fazendo propósitos, a tua igreja que caminhou esses tempos aí de expectativa de eleição, meu Deus, e não perdeu a esperança, porque a tua palavra mesmo diz que permanecerão apenas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Portanto, nós continuamos na esperança, Senhor, de que a tua vontade sempre será feita e nós, como teus servos, nos dispomos a cumprir a tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos a dona Vilma de Souza Silva. Ela tem 83 anos e é genitora da irmã Nelma Regina, meu Deus. Te apresentamos a vida desta senhora. Tu sabes o que é que ela precisa, meu Deus, para se recuperar, para se erguer desse leito. Em nome de Jesus, Senhor, toma a vida desta senhora e faz a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma o Brasil, Senhor, sob teus cuidados. Que esse processo eleitoral possa servir, Senhor, de alerta para o povo. Que o povo brasileiro tenha aprendido lições profundas nesse pleito e que a nossa esperança permaneça de pé diante de Ti, Senhor, porque só podemos esperar de Ti. Tu és aquele que tem a última palavra e em nome de Jesus, Senhor, toma a vida daqueles que foram eleitos, ó Pai, guarda-os, Senhor, dá um ânimo novo para que eles possam iniciar os seus mandatos seguindo a máxima do amor ao próximo e do temor a Ti. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. Todos digam amém. Irmão Wellington Alves, a paz do Senhor, meu querido. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe esse povo maravilhoso aí de Mauá, né? Dá um abraço aí no Bispo Walter, né? Que todos sejam ricamente abençoados. Em nome de Jesus me despeço, dizendo a você, meu irmão, minha irmã, não perca amanhã, nós estaremos ainda refletindo sobre as 10 promessas de Deus para os cristãos. Shalom Adonai.